Graça e paz. Glorificado o nome do Senhor Jesus. Estamos ministrando capacitação para professores ou pastores de crianças. Então, nós estamos vendo aqui a importância do professor de criança, dele cuidar de si também, né, da sua vida espiritual, para que ele possa ter uma vida espiritual equilibrada e possa ministrar as verdades da palavra de Deus para as crianças. Então, o professor pode dizer assim, eu não consigo, eu não tenho jeito para isso, eu tenho vontade, eu gosto, mas eu não tenho jeito. Então, se o professor não tem jeito, acha que ele não tem jeito, ele vai buscar em Deus, né? Porque se Deus chamou, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os que ele chamou. Nós vimos o chamado de Mateus. Mateus era um coletor, mas Jesus chamou quem? Chamou Pedro, chamou os pescadores, pessoas humildes, porque ele sabia quem ele queria atingir. Com Pedro, ele atingiu os mais humildes. Mas tudo deve ser segundo a vontade dele, o querer dele. E a palavra, ela nos garante, quando o Senhor nos chama, ele nos garante resolver o que a gente não consegue resolver. O que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Mas o que a gente não pode fazer, a gente não deve ficar ansioso. Porque a palavra de Deus em Isaías 41, 19 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Que coisa linda, né? A palavra de Deus. Que maravilhosa a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela precisa ser inculcada no coração da criança, para que a sua fé seja aumentada, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a criança é um ser completo, corpo, alma, espírito. Deus a criou assim. E ela, então, necessita de ouvir a palavra de Deus, de aprender, de ser discipulada, de decidir para Jesus. A criança precisa decidir para Jesus. Então, todas as vezes que o professor vai ministrar uma lição para a criança, ele precisa ministrar o plano de salvação para a criança. Então, no dedo polegar, a gente desenha e dá esse desenho para a criança, para ela memorizar. E quando vai contar uma história bíblica, a gente vai encaixar esses pontos de salvação na lição. Então, eu já estou aqui adiantando a aula quando eu for dar a lição bíblica. Então, Deus me ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu pequei, Romanos 3,23. Cristo morreu por mim, Romanos 5,8. Eu o recebo, João 1,17. Estou salvo, João 5,47. Então, todas as vezes que o professor for ministrar para a criança, ele vai falar os pontos de salvação, ou seja, o plano de salvação, porque, como eu já falei na aula anterior, nós sempre temos dois tipos de pessoas na igreja, na comunidade, em todos os lugares. E a gente não sabe quem é salvo e quem não é. Então, a gente precisa ministrar a palavra, né? A palavra de Deus e ministrar os pontos de salvação, encaixando na lição. O professor e seu preparo pessoal. O
professor ele precisa ter uma comunhão íntima e diária com Deus. É essencial. Para isso, é essencial. Isto precisamos. Participar de cultos de estudo bíblico e treinamentos. O professor ele não pode ficar de fora dos treinamentos que acontecem na igreja. Ele precisa sempre, além de estar estudando a palavra, ele precisa estar estudando sempre a palavra de Deus, porque tudo evolui, tá? O mundo está evoluindo numa rapidez muito grande, e a palavra de Deus diz que os ceifeiros são poucos e a seara é grande. E o Senhor Jesus diz: envia ceifeiros para a minha seara. Então, nós precisamos orar para que Deus envie ceifeiros para essa área. Não só mulheres, mas nós precisamos de homens no ministério infantil. Por quê? Porque muitas vezes os lares, a mãe é mãe e pai, não porque ela quis aquela situação, mas pelas circunstâncias aconteceram. E então a gente não vai recriminar a pessoa, a gente vai procurar ajudá-la. Então a mãe, ela vai ter que então fazer papel de pai e de mãe, não é? E aí ela precisa então estar cuidando também da vida espiritual da criança. Algumas necessidades básicas da criança eu vou relatar agora. Sentir-se amada, a criança precisa sentir-se amada, ser aceita como é, sentir segurança, valorizada, elogiada, disciplinada, precisam conhecer e amar a Deus. Então ela precisa, para ela amar a Deus, ela precisa ver Deus em alguém. O professor ele precisa demonstrar que ele tem Jesus no coração, que ele tem Deus no coração. Porque se ele demonstra amor pela criança, se essa criança ele demonstra aceitação por essa criança, se essa criança se sente segura, valorizada, disciplinada, porque precisa também na hora certa, do método certo, então ela vai ter a confiança naquele professor de contar os problemas dela, porque muitas vezes ela não tem aquilo em casa, aquele acompanhamento em casa. E o homem é muito importante ele estar no Ministério Infantil. Por quê? Porque as pessoas precisam de pais. A sociedade precisa de pai. Os pais agora são poucos. Então, as crianças precisam de pais que realmente, que elas sintam que realmente são pessoas sinceras, sentir isso aqui nas pessoas que vão cuidar dela. Base de tudo. Deus, nesse tempo, está com o coração dolorido de ver as crianças rejeitadas, sofridas e famintas dentro das igrejas. Deus está nos chamando como igreja para atender e pastorear as crianças. Deus está levantando nesses dias servos e servas chamados para o ministério e crianças, que têm a visão do seu coração para com os pequeninos. Quem apoia e fala com essas crianças? Pastorear o coração da criança é ser o guia, levá-lo a Cristo, a salvação, ajudá-la a crescer espiritualmente. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Ler, comer a palavra de Deus, seguir uma leitura programada por assuntos ou por livros da Bíblia. Estudar buscando a leitura mais aprofundada da Bíblia, conhecimento em livros e comentários bíblicos. Decorar memorizando aquilo que lemos, Salmo 119, 11, para não pecarmos. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que a palavra de Deus está dizendo com isto? Se aplica a você.
Salmo 1, 2. Oração. A oração é o fôlego da alma. Vivemos por meio dela. Nossa oração precisa ter adoração, louvor, confissão, petição, intercessão. Cultuando a Deus, adoração cultuando a Deus pelo que Ele é, louvor agradecendo pelo que Ele tem feito, confissão, arrependimento, confissão de pecados, petição expondo a Deus nossas necessidades, intercessão pedindo em favor de nossos alunos. O professor, ele tem que ser um intercessor da sua família, porque muitas vezes ele está acompanhando alguém da igreja, uma pessoa, uma criança, e às vezes ele esquece do seu filho. E às vezes ele pensa assim, não, já está tudo bem, eu levo meu filho para a igreja, ele ouve, eu ministro para ele, mas às vezes esquece de orar pelo filho. Com imposição de mãos, a Bíblia fala de orar com imposição de mãos, é muito importante. A gente está orando pelo nosso filho em primeiro lugar. Características de um bom professor: dedicado e chamado por Deus, ama e compreende as crianças, tem visão da necessidade de ganhar as crianças para Cristo, tem senso de responsabilidade, não falta, é pontual, separa tempo para a preparação da sua aula, vive uma vida cristocêntrica, dá bom exemplo em sua vida diária. Depende da oração do Espírito Santo, da palavra de Deus. Depende da oração do Espírito Santo, da palavra de Deus. É muito interessante isso aqui, porque a realidade da sua sala de aula é diferente da realidade da outra sala de aula. A realidade da sua igreja é uma, a realidade da outra igreja é outra, a realidade daquela criança é uma, a realidade da outra criança é outra. Então você precisa depender do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai te ajudar a discernir, né? São 3 pontos pertinentes na vida do cristão. Ou 4. Primeiro é ouvir, depois discernir, decidir e agir. Então, muito importante na vida do professor, ele ter esse discernimento, ele ouvir a Deus, ele buscar em Deus na palavra, ele ouvir a Deus, ele discernir, ele decidir e ele agir. Quando nós andamos pelo Espírito Santo, é muito interessante, porque nós vamos orar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. E quando a gente se ajoelha para orar, o Espírito Santo ele já vai falando para a gente. Coisas até que é tão interessante. Eu estava orando por umas pessoas esses dias, 2 moças. E o Senhor me falou 2 coisas sobre cada uma. Eu fiquei assim, me achei assim tão importante, né? De Deus revelar. Mas Deus ele quer revelar a sua igreja. Deus ele viu o povo, viu a igreja e ele distribuiu dons. E os dons não é para minha glória, nem para a glória de ninguém. Os dons é para a glória de Deus, para eu abençoar o outro, para eu abençoar as crianças. Não se desanima facilmente. O professor ele não se desanima facilmente. Ele não pode dizer, deixa para lá, isso está assim mesmo, já era assim há muito tempo que já é assim, ninguém liga, o pastor não liga, a diretora do Ministério Infantil não liga, o outro, eu que vou ligar, deixa isso para lá. Não, esse menino é subordinado mesmo. Tem que falar coisas boas, a gente tem que proferir palavras de bênção sobre as nossas crianças. Nós não podemos amaldiçoar nossas crianças, nem os nossos filhos, nem as nossas crianças. Nós temos que profetizar a palavra de Deus para ele nunca dizer danado, moleque. Moleque é uma palavra que é originada de Moloque. Quem era Moloque? Aquele Deus que as pessoas sacrificavam as crianças nos braços dele, um Deus pagão. Então, a gente precisa ter cuidado com o que diz, com o que fala, porque a criança ela já sofre bullying na escola, muitas vezes em casa, e na igreja ela precisa ser acompanhada com carinho, com amor. Claro que ela precisa ser disciplinada, mas a gente precisa
confiar no Senhor, entender que o Senhor nos chamou, e quando o Senhor nos chamou, Ele vai nos capacitar. Mas a nossa parte de estudar, de buscar em Deus, de orar, de jejuar, nós como professores, nós precisamos fazer. Então, o professor está pronto a ouvir sugestões e ideias de outros. Precisa ter essa humildade. O professor precisa ter essa humildade de ouvir o outro. Eu gravei o CD, o vídeo, e assim, Deus me deu aquela palavra, e eu tinha acabado de fazer caminhada, e aí meu marido falou assim, eu gravo para você. Eu falei, grava? Gravo, e gravou. E eu estava toda despenteada, né, em quarentena ainda, sem achar ninguém para arrumar meu cabelo, cortar meu cabelo. E eu falei, não, eu não vou mudar essa ministração, eu não vou fazer de novo, porque vai mudar tudo. Deus me deu agora, e assim, e eu creio que Deus abençoou vidas com aquela ministração. Mas aí as pessoas falaram, né, as amigas, né, parentes, você estava tão desarrumada. Não tem problema. Eu quero que as pessoas vejam a palavra de Deus. O importante é que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Eu não sou muito ligada nisso, não. Tem dia que eu quero me arrumar, tem dia que eu não quero me arrumar. Quer dizer, mas a gente precisa andar arrumadinha, a gente não precisa andar desleixada, né? Não precisa andar desleixada, mas também não precisa andar cheia de joias, pingando joias. Tudo isso é importante na vida da criança. Você ter equilíbrio no que você fala, você ter equilíbrio como você anda, você ter equilíbrio no que você come, você ter equilíbrio em todas as coisas. Então, o professor espera resultado na vida de seus alunos. Hoje eu tenho alunos que são pastores, eu tenho alunos que são ministros de louvor, eu tenho alunas que são professoras no Mackenzie. Então, assim, é aquele versículo, aquele Salmo 126, ele se cumpriu na minha vida. Um dia, um pastor, ele falou aquele salmo para mim, e depois eu vi, se cumpriu. Aquele que sai chorando, gemendo, lançando a semente, voltará colhendo seus molhos com alegria. E eu tenho visto isso, com alegria. E a minha alegria também é passar aquilo que o Senhor me deu, o que eu aprendi. O que eu aprendi foi com muito esforço. Eu tirei dinheiro do meu bolso para aprender, porque eu queria, né, mais, eu queria mais. E a gente não pode ficar satisfeito. O professor deve querer mais, mais. Então, espera resultado da vida de seus alunos, vestes adequadas, né? Não vai com a roupa curta, não vai com a roupa apertada, mas apertando o corpo. Educado no trato, não transmite seus problemas às crianças. As crianças têm conhecimento bíblico, vocabulário adequado. Bom, não transmite seus problemas às crianças, vírgula, porque muitas vezes o que você não pode fazer com relação aos seus problemas é chegar na sala e descontar os problemas nos alunos, ou não preparar o material adequado, e aí você chega lá e você fica nervosa porque você está com problema. Você não precisa demonstrar os problemas, mas você pode relatar os problemas. Certa vez, no Ministério Infantil, a gente tinha uma professora, amiga, irmã Marisa, e ela tinha um amigo que era jogador de futebol, e ele machucou o joelho, e ele foi para São Paulo fazer a cirurgia. Então, ela chamou as crianças, ela estava com as crianças, calada com as crianças nesse dia, chamou as crianças, orou com as crianças deram as mãos, nós oramos com as crianças. E na outra semana ele estava bem e não precisou fazer a cirurgia. Então, aquilo alegrou o coração das crianças. Então, é muito importante quando a criança vê o resultado da oração. A gente sempre vê o resultado da oração. Aleluia!
Então, nós já sabemos qual é a finalidade do trabalho entre as crianças: é salvação, crescimento e serviço. Base bíblica para a evangelização das crianças. Será que tem base bíblica? Será que é bíblico? É. O Senhor disse na sua palavra: ide pregar o evangelho a toda criatura. A criança também é uma criatura. Davi disse: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, as crianças precisam ouvir a mensagem do evangelho. E quanto mais cedo, né, tem estatística que as crianças até 14 anos, 80% dos que aceitam Jesus é de 14 aos 35 anos. Então, é muito importante que você ministre a palavra em tempo e fora de tempo, em todo tempo. Ainda a base bíblica diz: deixai vir a mim os pequenos, disse Jesus, Marcos 10, 14. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O outro versículo: não é a vontade de Deus que uma criança se perca, Mateus 18, 14. Ainda diz: apacenta os meus cordeiros, João 21, 15. A Bíblia manda ensinar as doutrinas fundamentais às crianças. As crianças do Velho Testamento deveriam conhecer o significado da Páscoa. Êxodo 2, 26, 27. Desde o menor deve ouvir os mandamentos de Deus. 2 Reis 23, 2. 2 Crônicas 20, 13. Deuteronômio 6, 7. Efésios 6, 4. Tanto em casa, com os pais, como na congregação do povo de Deus. As crianças devem ser doutrinadas na palavra de Deus. As crianças estiveram presentes em cultos de arrependimento em Israel. Esdras 10, 1. A nova geração deve receber o pleno conhecimento do poder e das obras maravilhosas do Senhor, para que não se torne uma geração dura e rebelde. Então, se ela não conhece na infância, ela vai crescer, vai ser uma geração dura e rebelde. A nova geração deve receber pleno conhecimento do poder e das obras maravilhosas do Senhor, para que não se torne uma geração dura e rebelde. As crianças poderão permanecer firmes na fé, como foi o caso do jovem Timóteo, 2 Timóteo 3, 14, 15. Samuel e muitos outros. O poder de Cristo é suficiente para aperfeiçoar a obra iniciada em seus corações. Filipenses 1, 6, João 10, 28. Sorria. Um sorriso diz às crianças que você gosta de ensinar. Se você está feliz com o que você está falando e ensinando as crianças, vão prestar mais atenção no que você está fazendo. Se sentir contente, e o sentimento é contagioso. Um sorriso também diz às crianças que você está feliz de estar ali com elas. Isso também fará maravilhas na frequência e na atenção. Sorrir também tende a fazer o seu ensino mais animado. Certamente, há alguns momentos durante o ensino em que você quer uma expressão séria ou demonstrar, dramatizar raiva, tristeza ou outro sentimento. Mas, no geral, enquanto você ensina, você não pode perder o sorriso. A alegria do Senhor é a nossa força. Divirta-se e sorria também com os olhos. Mantenha contato visual com as crianças. Nada de ficar olhando o teto, o chão, a parede atrás deles, ou mesmo o flanelógrafo, outro recurso que você traga para a aula. Olhe nos olhos de cada criança. Olhe para o rosto do grupo
de crianças. Assim, você fará uma conexão melhor com ela. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Oh, glória! Lembramos-nos ainda que as crianças dependem de nós para mostrar-lhes o caminho certo. Falharemos? Ganhando uma criança para Cristo, ganha-se uma vida inteira que poderá ser utilizado no serviço das crianças.